Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Vamos começar, então, nossa última etapa do curso de cultivares transgênicas e edição gênica. Hoje nós vamos fechar, então, falando sobre o que vem para o futuro, né? As perspectivas do uso da engenharia genética na agricultura. Então, a gente fala tanto de cultivares, materiais que já foram desenvolvidos, mas ainda não chegaram no mercado. Alguns deles nós já comentamos aqui em aula. E outras pesquisas que também estão sendo desenvolvidas, né, perspectivas de novas aplicações também. A gente vê que tem muita coisa para vir para o futuro aí, em vários segmentos, né, incluindo na produção de alimentos, na agricultura. A gente fala aqui especificamente cultivares, mas na parte animal também, principalmente com técnicas da técnica de CRISPR, né, de edição gênica, tem bastante coisa sendo pesquisada. Pode ser que em breve a gente tenha novidades também, mas como não é o caso aqui da nossa disciplina, a gente não vai falar, mas tem também. Bom, primeiramente, eu quero até fazer uma correção. Na aula passada a gente falou sobre intragenia, cisgenia e edição gênica, e eu coloquei que todos eles como organismos geneticamente modificados, e pelo conceito eles poderiam ser classificados realmente assim. Mas a gente vê que, no caso da edição gênica, ela tem sido, eu não sei se ficou bem definido isso, mas que ela tem sido definida como sendo um caso à parte, por não ter realmente introdução de genes, ser uma técnica um pouco diferente. A gente vai ver até lá no final da aula falando um pouco sobre isso, mas até mesmo no Brasil a gente falou sobre aquelas técnicas inovadoras de melhoramento de precisão, a gente falou na aula passada. Então não são realmente considerados aqui transgênicos nem organismos geneticamente modificados. Apesar de serem organismos que foram modificados geneticamente, esse conceito de OGMs não tem sido aplicado para edição gênica, o que dá até uma possibilidade maior de aceitação do público, por estar bem mais separado, vamos dizer assim, da palavra transgênica, que é uma palavra que geralmente leva a uma menor aceitação pelo público. São técnicas diferentes, todas elas são, então, engenharia genética e manipulação de DNA, mas especificamente a edição gênica não tem sido considerada OGM. A gente vai citar sobre isso também. Bom, primeiramente, nós vamos então falar um pouco sobre o que tem de perspectivas para o uso da transgenia. A gente viu, então, a gente separou muito bem, a gente já falou muito bem sobre o que é a transgenia, falamos bastante sobre a questão social, né, e os problemas com aceitação pela questão de transferência de genes entre organismos diferentes. A gente viu que tem outras técnicas hoje que podem ser melhor aceitas, mas não quer dizer que a transgenia vai acabar tão cedo. Existem muitas pesquisas, existem muitas cultivares já produzidas e que estão em processo de aprovação no Brasil e no mundo todo. Nós vamos falar um pouco sobre elas, então. Primeiramente, com relação a cultivares que já foram desenvolvidas, nós temos várias, algumas delas nós já citamos aqui na disciplina, né? No curso, desculpa. Um deles que a gente mais falou aqui foi a questão do feijão transgênico, tanto pela questão dele ser um produto genuinamente brasileiro, né, desenvolvido pela Embrapa. Então, uma tecnologia, a gente sabe que a Embrapa, ela visa o lucro social, então, desenvolver a sociedade brasileira, especificamente dentro da agricultura, do agronegócio, da produção de alimentos, mas, além disso, também por questões particulares, por ter sido liberado para consumo, para comercialização, e mesmo assim não ter sido colocado ainda por outros problemas. Aqui nós temos notícias que a gente até falou que viria chegar nos pratos, né, na mesa do brasileiro esse ano, mas ainda não chegou. O principal motivo dele ter sido adiado da primeira vez, que ele foi liberado lá em 2011, 2015, já tinha perspectiva dele chegar ao mercado, na época foi pela questão de que, apesar da planta ser resistente ao vírus do mosaico dourado, que é das principais doenças do feijão, e essa doença é transmitida pela mosca branca, observou-se que quando essas plantas eram resistentes
ao vírus do mosaico dourado, elas acabavam sendo suscetíveis a um outro vírus, são os carlavírus, que também são transmitidos pela mosca branca. Então, por isso, optou-se por retirar o produto e desenvolver um pouco mais, trabalhar um pouco mais nele. Recentemente, então, ele iria ser liberado para comercialização, mas também recebeu uma resistência, principalmente com relação aos produtores, pela questão talvez esse feijão não ser bem aceito tanto no mercado interno quanto externo. Mas a perspectiva é de que em algum momento ele realmente entre no mercado, já está bem desenvolvido há bastante tempo. Além disso, né, o feijão transgênico é uma novidade no mundo todo, mas já existe, inclusive em comercialização, um tipo de feijão, que é o feijão calpi transgênico, isso lá na Nigéria. Foi o primeiro feijão produzido no mundo transgênico. E esse feijão é resistente à broca da vagem. Broca da vagem é uma lagarta de Lepidoptera, né? Uma larva. A gente já viu que é utilizado muito para controle de lagartas a tecnologia BT. São vários genes que estão associados com a produção daquelas proteínas CRY, né? Que vem do Bacillus thuringiensis. Existem várias formas encontradas. E esse feijão, então, foi produzido por uma instituição de pesquisa da Nigéria e chegou aos produtores daquele país no ano passado. Realmente, essa safra agora já está sendo plantada. Outro que a gente já citou também foi a questão do eucalipto transgênico. É uma iniciativa, parceria da empresa Futura Gene com a Suzano. Futura Gene é uma empresa, se eu não me engano, de Israel, e a Suzano é uma empresa brasileira. Esse eucalipto, H421, ele tem cerca de 20% a mais de rendimento, é um ganho bastante considerável quando a gente pensa no melhoramento, que às vezes você tem aumento de 1%, 2% nas novas cultivares, aí 20% seria um ganho realmente grande. Esse eucalipto, ele teria, no caso, uma perspectiva de melhorar a produção de madeira no Brasil, de papel e celulose, e existem estimativas de que o consumo de madeira e celulose até o final de 2050, então, nessas 3, 4 décadas, iria aumentar por volta de triplicar a demanda. Então, para isso, é necessário que se aumente a produção. A vantagem, então, dessa cultivar transgênica de eucalipto seria aumentar bastante a produção, né, 20% a mais é bem considerável, sem aumentar a área. Isso, então, seria uma proposta de aumentar a produtividade de madeira e celulose, mas de uma forma ambientalmente correta, né, que seria sem aumentar a quantidade de área utilizada, que aí poderia ser, por exemplo, utilizar áreas protegidas ou áreas que tem vegetação, ou tirar de outras culturas, então seria bastante interessante. Além disso, né, se ela produz mais, ela também aumenta o sequestro de carbono, que é outra coisa que está bastante em evidência. O problema desse eucalipto é a questão das certificadoras. Já existe esse eucalipto da Suzano, né, existe uma outra empresa também que está trabalhando com o desenvolvimento de eucalipto transgênico, mas o problema é a questão da certificação, principalmente fora do Brasil. As grandes certificadoras do mundo, nenhuma ainda aprova essa modalidade, o uso de transgênicos para a produção de madeira e celulose. E isso é um grande problema para a questão da exportação. Então, se não tem mercado para comprar essa madeira, não tem como produzir. Então, por isso que a Suzano ainda não está utilizando esse material. E uma das justificativas dessas certificadoras é que não se tem ainda um conhecimento do uso dessa tecnologia a médio e longo prazo, porque não tem base de comparação. Isso realmente é uma questão importante. Nós temos no mundo todo muitas cultivares transgênicas sendo utilizadas, mas geralmente culturas anuais. Soja, milho, algodão, cana, anuais ou bianuais, mas não culturas perenes realmente. Acho que o único exemplo é um álamo que foi aprovado recentemente na China, se não me engano, em 2019.
Mas, então, teria essa dificuldade, porque não tem como comparar com outras cultivares que já existem, já que o eucalipto vai ficar 15, 20, 25 anos no campo. Então, é realmente uma preocupação razoável e que realmente demanda novos estudos, novas pesquisas. Além disso, também tem a questão de produtores de mel que trabalham nessas regiões de produção de eucalipto, né? Coloca as colmeias para ajudar a polinizar o eucalipto e produz o mel. E aí esses produtores perderiam a certificação de produto orgânico, já que para o orgânico hoje você não pode estar associado com o transgênico, nem utilização de material transgênico, né, de cultivares, e nem mesmo utilizar como insumos, como, por exemplo, utilizar de pólen de culturas transgênicas. Então, tem essas dificuldades, mas provavelmente eles vão continuar sendo pesquisados e em determinado momento pode ser que esse material realmente entre no mercado, já que já foi aprovado, né? Um outro exemplo é a questão do trigo transgênico. Nós citamos numa aula anterior a questão do trigo transgênico que aumentava a quantidade de glúten. Mas esse aqui é um outro caso. É o caso do trigo com tolerância à seca. Esse material, então, é da empresa argentina Bioceres. Esse trigo, ele já é plantado na Argentina, se eu não me engano, desde 2017, alguma coisa assim. E a Argentina é o principal exportador de trigo para o Brasil. Só que eles têm um problema de que o Brasil ainda não aprovou essa cultivar. A questão do CTNB, da aprovação dos materiais transgênicos para comercialização, é tanto para o plantio no Brasil quanto para a importação de outros países. Então, se esse material não está aprovado no Brasil, a Argentina não pode vender esse trigo para a gente. Mesmo não sendo a gente que planta, a gente não vai comprar também. Então, tem essa expectativa de que o Brasil aprove para que a Argentina possa exportar esse trigo aqui para o Brasil. Esse trigo tolerante à seca, então, ele foi transformado com o gene do girassol, HAGA-B4. E esse gene é interessante, a gente já comentou sobre ele em outro momento, que existem muitos genes que foram identificados, muitas pesquisas sobre a questão da tolerância à seca. E muitos desses genes realmente tornavam a planta tolerantes à baixa disponibilidade de água. Porém, a grande maioria, quando a planta estava em condições ótimas, ela tinha perda de potencial produtivo. Então, não justificava você plantar um material que, quando tem seca, quando tem restrição de água, ele mantém melhor a sua produtividade, mas quando a condição é boa, ele não consegue atingir o patamar das melhores cultivares. E esse gene do girassol, ele não tem esse problema. Ele não reduz o potencial produtivo em condições ótimas. Então, existe também, por exemplo, soja já transformada com esse gene de tolerância à seca. Está chegando no Brasil, a gente até já comentou sobre ele em alguma outra aula. Esse trigo, então, ele foi pauta no CTNB em 2017, visando, então, a aprovação comercial, mas ele foi retirado da pauta por decisão unânime. Não consegui encontrar o porquê dele ter sido retirado da pauta. Isso em 2017. Mas agora, ano passado, 2019, a TMG, que é uma empresa forte aqui no setor de melhoramento de sementes do Brasil, ela entrou com uma representação na CTN-Bio solicitando a liberação desse evento de trigo transgênico novamente. Isso ano passado. Para que ela tanto pudesse ser produzido, esse trigo pudesse ser produzido no Brasil, mas também que as empresas argentinas pudessem exportar para cá. Esse material está previsto para ter uma audiência pública sobre a aprovação desse material agora no final do mês. A gente comentou anteriormente sobre a CTN-Bio que ela pode fazer audiências públicas para discutir sobre a aprovação de eventos, né, de materiais transgênicos. Então, dia 22 de outubro vai ter essa audiência com relação a esse tópico. O outro arroz que a gente já falou bastante, que foi desenvolvido lá no começo dos anos 2000, até hoje não chegou ainda a produção, está perto de chegar a ser comercializado lá em Bangladesh, que é um país da Ásia. Pode ser, então, o primeiro país do mundo a cultivar o arroz dourado, que é aquele arroz com alto teor de vitamina de beta-caroteno, né, que é o precursor da vitamina A.
seria um aliado importante para o combate à cegueira infantil, e também morte devido à deficiência de vitamina A, né, que é um problema grande, principalmente naqueles países da Ásia. Então, ele já foi aprovado no Bangladesh, mas como ainda, após ser aprovado e tudo mais, ele precisa ser multiplicado, né, produzir sementes em quantidade suficiente para a produção comercial. A expectativa é de que ele chegue desse ano para o ano que vem, provavelmente para o ano que vem, a ser já plantado realmente comercialmente no Bangladesh. Provavelmente, após isso, vai abrir um precedente para que outros países no mundo também comecem a utilizar desse material. Além disso, nós temos também, no caso do Brasil, uma cultivar de laranja transgênica, resistente ao amarelinho, né, ao CVC. É uma doença importante na cultura dos citros, e foi desenvolvida, então, uma laranja doce, transgênica, utilizando a parte de proteínas da bactéria para que a planta se desenvolva já, vamos dizer assim, predisposta a controlar essa doença. Ela levou a uma redução de cerca de 60% do avanço da doença, né, clorose variegata dos citros, e devido a um gene que reduz a mobilidade da bactéria na planta. Então, ela demora mais vamos dizer, colonizar a planta. Com isso, a planta consegue se proteger e reduzir menos a sua produtividade ao avanço da doença. Além disso, não era previsto, mas também foi visto que ela leva uma redução do avanço de outra bactéria, que é a bactéria do cancro cítrico, que é outra doença importante na cultura dos citros, né? Então, esse também já foi aberto para consulta pública, estava aberto até alguns meses atrás, com relação à aprovação desse material. Para isso, ele tem, como é um material que tem polinização aberta, é muito visitado por abelhas, por exemplo, ele tem que ter um protocolo um pouco diferente, para evitar que esses transgênicos exista o fluxo, né, com outros materiais. Então, tinha uma consulta aberta para a questão de fazer o isolamento desses citros geneticamente modificados, para ele poder ser multiplicado e melhor pesquisado também. Mas já foi fechado em agosto. Outras notícias, se a gente procurar, a gente vê bastante notícia com relação a transgênicos. A China, que é o maior mercado hoje do mundo, ela recentemente tem aprovado bastantes materiais, tanto para serem plantados quanto para serem importados. Aqui é uma notícia do final do ano passado, a China aprovando uma soja transgênica dos Estados Unidos e o mamão transgênico, que é um mamão, os Estados Unidos tem um mamão resistente ao vírus da mancha anelar, né, que já é uma tecnologia bastante antiga que eles têm. Tem bastante coisa, então, para chegar no mercado. Essa publicação aqui de 2019, na Plant Physiology, fala sobre utilização da engenharia genética para resistência a doenças em plantas. E aqui nós tem uma tabela nesse artigo falando sobre vários materiais que já foram desenvolvidos por empresas ou públicas ou privadas, utilizando transgenia para controle de doenças, resistência a doenças. Desculpa. Vocês veem aqui, nós temos Monsanto, temos universidades, Monsanto, universidade, tem principalmente aqui universidades dos Estados Unidos e da China, empresas como a Monsanto, também aqui uma brasileira, que é o nosso feijão resistente ao vírus do mosaico. Se vocês olharem no patógeno aqui, vocês vão ver que praticamente todos são vírus. Apenas aqui a Phytophthora infestans, resistente a doença que é a requeima da batata, uma doença bastante importante, a gente falou sobre ela na última aula, mas basicamente resistência a vírus. Porque a resistência a vírus muitas vezes é bastante complicada e desenvolvimento de plantas resistentes pelo melhoramento convencional tem sido muito dificultado. Então, a alternativa de utilização de técnicas de engenharia genética, seja a transgenia ou outras técnicas, tem sido bastante estudada e, em alguns momentos, já tem sido colocado no mercado. Então, vocês veem que os genes expressados, a maioria deles são genes do capsídeo dos vírus.
Então, você insere na planta uma proteína de capsídeo, a planta produz aquela proteína e é como se ela já estivesse identificando que existe o vírus e ela produz o maquinário necessário para poder combater. Então, quando o vírus chega, a planta meio que já está pronta. Seria tipo uma vacina, bem similar ao que a gente tem de vacinas para humanos e outros animais. Então, bastantes materiais sendo desenvolvidos nesse sentido. Falando um pouco agora sobre pesquisas em desenvolvimento. Uma das possibilidades que a gente tem é uma perspectiva aí, uma grande foco que a transgenia pode utilizar é a questão de desenvolvimento de plantas biofortificadas. O que seriam isso? Plantas que vão ter uma melhor qualidade nutricional, sendo, por exemplo, aumentado o teor de certos nutrientes que essa planta tem ou incorporação de novos nutrientes. Um exemplo interessante aqui que a gente tem é com relação à mandioca, um trabalho de desenvolvimento de uma mandioca transgênica, que ela poderia melhorar a nutrição. Isso lá principalmente para populações africanas que têm a mandioca como sendo um importante componente alimentar. Não só na África, mas em outros locais também. No Brasil, a gente tem bastante consumo da mandioca. E a ideia seria superexpressar combinação de genes que podem ser de diferentes organismos para acumular, nesse caso dessa pesquisa aqui, especificamente ferro e zinco, que são dois metais bastante importantes, nutrientes importantes para o organismo, e que provavelmente nessas regiões existe uma deficiência nas populações. Então já está em testes de campo, os primeiros testes experimentais, isso foi uma notícia do ano passado. Pode ser que já esteja até mais avançado, mas ainda não chegou a ser uma cultivar. Está bem avançado, mas ainda não está pronta, vamos dizer assim. Outra possibilidade interessante, que a gente já comentou aqui também em aula, seria a questão de utilizar as plantas como bioreatores para a produção de vacinas e fármacos. A gente já falou aqui sobre os bioreatores, que eles são vamos dizer assim, organismos, são sistemas com organismos vivos que são utilizados para a produção de compostos. Então, a gente tem aqui uma publicação da Embrapa, por exemplo, de 2008, ainda mais de 10 anos, falando sobre o potencial das plantas como utilização para a produção de vacinas e fármacos. Já existe, por exemplo, plantas de tabaco sendo utilizadas para a produção de vacina de poliomielite e hepatite B. Interessante da planta de tabaco é a questão dela não ser consumida. Então, é uma planta um pouco mais segura para a utilização da produção dessas moléculas, dessas vacinas, no caso. Aqui a gente tem um exemplo de uma empresa grande no setor de fármacos, se eu não me engano, do Canadá, e ela está desenvolvendo vacina para a Covid-19, então, bastante atual, e ela tem todo um portfólio explicando como ela trabalha com as plantas, e aí tem aqui explicando qual que é a diferença da empresa nessa alternativa de utilizar, produzir vacinas baseadas em plantas. Então, eles dizem que eles usam essa plataforma baseada em plantas, usando plantas vivas como bioreatores para a produção de versões não infecciosas dos vírus. Então, seria basicamente o que a gente faz quando produz vacinas para humanos ou para animais. Você desenvolve, você pode transformar para a planta desenvolver um vírus que não seja infectivo. Então, você insere aquele vírus no organismo que você quer vacinar, ele vai já produzir anticorpos contra aquele vírus, sem que ele realmente seja acometido pela doença. Então, quando o vírus infeccioso chegar, a pessoa ou o organismo que for, ele vai estar já predisposto, né, com os anticorpos para combater aquele vírus. Então, a abordagem dessa empresa é baseada nesse tipo de sistema. Bem atual e bem promissor, bem interessante, né? Outra pesquisa em desenvolvimento que não é necessariamente com cultivares, mas que está associada com o mercado agrícola, é a questão um cientista dos Estados Unidos,
que trabalhou com o desenvolvimento de leveduras transgênicas para a produção de cerveja. Existe um temor com relação à produção de cerveja nos Estados Unidos. O lúpulo é um dos principais ingredientes, né, dos insumos para a produção de cerveja, mas ele não é uma planta de tão fácil cultivo. E a região onde boa parte do lúpulo dos Estados Unidos é cultivada, fica na Califórnia, e também em Washington, tem uma perspectiva muito grande de reduzir a quantidade de chuvas, então tem mais problemas com déficit hídrico naquela região, que pode comprometer a produção de lúpulo e, consequentemente, a produção de cerveja naquele país. E o lúpulo é um componente que é utilizado para dar uma amargura na cerveja e também pela questão, antigamente, né, pela questão de manter a cerveja viável por mais tempo, né? Seria algo para poder, me fugiu a palavra agora, mas seria para conservação, isso, conservação da cerveja a longo tempo. Então, esse pesquisador, ele estudou bastante a cerveja para entender como que o lúpulo trabalhava na produção do sabor da cerveja, aquele sabor amargo característico, e a partir disso ele começou a trabalhar e desenvolver algumas leveduras que poderiam substituir o uso do lúpulo. Ele trabalhando, então, atualmente com leveduras expressando genes de hortelã e de manjericão. E chegou a resultados interessantes. Então, a perspectiva de substituição do lúpulo por leveduras transgênicas para o desenvolvimento da cerveja. A ideia é se resguardar de uma possível falta de lúpulo no mercado. Então, é bem interessante também. Bom, pessoal, até aqui nós falamos sobre transgenia. Alguém tem alguma dúvida sobre a questão da utilização e perspectivas da transgenia que a gente falou até aqui? Bom, vamos continuar, então, falando um pouco agora sobre as perspectivas do uso da cisgenia e da transgenia. Na última aula, a gente falou sobre essas duas técnicas, que são semelhantes, né, às técnicas utilizadas na transgenia. A diferença é que, no caso da cisgenia, você utiliza a transferência de genes entre organismos que são sexualmente compatíveis. Então, por exemplo, dentro da mesma espécie ou entre espécies aparentadas. A cisgenia também seria nesse sentido. A intragenia. A diferença é que na intragenia eu posso trabalhar em modificações daquele gene. Por exemplo, alterar regiões promotoras, regiões terminadoras, então utilizar promotor de um gene com a sequência codificadora de outro gene, tudo isso dentro da mesma espécie ou de espécies correlatas, né? Então, nós já temos também algumas cultivares desenvolvidas, a gente já falou sobre algumas anteriormente, a gente falou sobre a batata, por exemplo, tanto pela questão da redução da produção de acrilamida, quanto para a resistência à requeima da batata, que nós vamos citar alguns outros. Uma das novidades que vem por aí, que tem sido muito falado com relação à produção de alimentos mais saudáveis, é a questão da soja com alto teor de ácido oleico. O óleo de soja é composto por diferentes ácidos graxos. O ácido oleico é um deles, é um ácido monoinsaturado, então ele possui uma insaturação. Ele é considerado, o ômega 6 é considerado bom para a saúde, e ele tem uma vantagem de que ele é muito mais estável que outros ácidos graxos insaturados. Desculpa, falei ômega 6? Não, ômega 9. Ômega 6 é o ácido linoleico e ômega 3 o ácido linolênico. Todos eles são adequados, né, e bons para o consumo humano, para a saúde humana. Entretanto, o ácido linoleico e o linolênico, como eles têm 2 e 3 insaturações, eles são menos estáveis. Então, com o tempo, eles se degradam, ocorre o processo de oxidação, formando sabor e odor que não são adequados, que não são aceitos pelo consumo humano. Além disso, também é um problema, por exemplo, para a indústria, que perde o seu tempo de armazenamento. Eles podem ser armazenados por menos tempo.
O que se faz até o momento, e geralmente se faz, é a questão da hidrogenação do óleo. Então, você quebra as ligações duplas do ácido linoleico e do linolênico, produzindo mais oleico. Bom, se a gente tem já esse processo de hidrogenação, qual que é a vantagem de eu produzir a soja com ácido oleico, já que eu consigo fazer isso na indústria? O problema do ácido da hidrogenação, que é um processo químico, é que ele leva à formação de ácidos graxos trans, que são, o consumo desses ácidos graxos está associado com problemas como, por exemplo, cardíacos, com obesidade, diabetes tipo C, se eu não me engano. Então, o consumo desses óleos hidrogenados está associado com problemas de saúde. Qual que seria a ideia, então? Fazer com que a soja produza um óleo naturalmente com alto teor de ácido oleico. Para critério de comparação, o azeite de oliva, que é considerado o óleo o melhor óleo, um dos melhores óleos para a saúde humana, ele tem cerca de 75% de ácido oleico dentro do óleo, enquanto que a soja tem 20%. Existem hoje desenvolvidas algumas cultivares de soja, desenvolvidas por técnicas de cisgenia, intragenia, desculpa, que tem cerca de 80% de ácido oleico. Então, eles são bons tanto para o consumo humano, eles falam um óleo semelhante ao óleo de oliva, o azeite, como também são muito adequados para a indústria, já que eles não precisam passar pelo processo de hidrogenação. Nós temos hoje 2 cultivares já aprovadas, e já, por exemplo, na China e na União Europeia também. Uma delas é a Visitive Gold, que é da Monsanto, foi desenvolvida silenciando os genes FAT-B e FAD2 através de RNA de interferência. Esses genes aqui são chamados dessaturases, que são enzimas que adicionam as insaturações, as ligações duplas nos ácidos graxos. Então, quando a gente silencia esses genes aqui, eu evito que o ácido oleico seja convertido em ácido linoleico e linolênico, por exemplo. Então, eu consigo fazer com que a soja produza um óleo com alto oleico, um óleo de maior qualidade. Uma estratégia semelhante também foi feita pela Pioneer. A cultivar deles se chama Plenish. Também é uma cultivar com cerca de 75% de ácido oleico. Também foi utilizada pelo silenciamento via RNA de interferência de ômega 6 saturados, que são os genes FAD2, igual a gente falou na cultivar da Pioneer. Existem hoje também, que não vem o caso, mas não são técnicas de cisgenia e transgenia, mas já existem pesquisas para desenvolvimento dessas sojas de alto oleico sem a utilização de técnicas de engenharia genética, através de mutações naturais. Eu, por exemplo, trabalhei com isso lá em Viçosa, o pessoal continua trabalhando, já tem um trabalho bem avançado lá, bem bacana também. Mas, até o momento, já temos essas cultivares desenvolvidas por intragenia. Outro material recente aí no mercado, foi aprovado nos Estados Unidos, acho que em 2018, é um algodão comestível. A gente utiliza, por exemplo, o óleo do algodão, mas a semente do algodão, o caroço, não é utilizado para alimentação porque ele tem uma toxina chamada gocipol. Ela está no caroço, na semente, e essa toxina, quando consumida em certa quantidade, ela pode levar a problemas, principalmente para vertebrados e para alguns insetos também. Ela está presente tanto na parte vegetativa da planta quanto na semente. No caso, a alimentação seria a partir da semente, que pode ser uma fonte de proteína. Então, foi desenvolvido um sistema através de RNA de interferência para silenciar esse gene que produz essa toxina, e aí possibilitando a utilização desse caroço como uma fonte de proteína tanto para humanos quanto para a ração animal. Um avanço bem grande para a utilização do caroço do algodão. Ele pode até ser utilizado, mas dependendo da quantidade, ele pode levar à toxidez. Outra vez a gente fala sobre o amarelinho dos citros, né? Nós falamos anteriormente de um material desenvolvido pelo EAC por transgenia para resistência ao amarelinho e também ao cancro, e existe uma outra pesquisa desenvolvendo
que já desenvolveu no material resistente ao amarelinho, mas por intragenia também, por RNA aliás, por cisgenia, através da transferência de um gene de tangerina, que é uma planta também correlacionada com os citros, né, com a laranja. O problema de se fazer melhoramento com espécies igual a laranja é o tempo, né? A gente tem ciclos para você fazer cruzamento e tudo mais, levaria muito tempo para poder transferir um gene de uma tangerina para uma laranja. A alternativa foi utilizar cisgenia. Isolo o gene da tangerina, insiro na laranja, desenvolvo a planta e faço as minhas avaliações para ver como que esse material ficou. A ideia era desenvolver resistente ao amarelinho, mas aparentemente também levou a resistência ao greening, que é o HLB, que é uma doença também importante na cultura dos citros. Matéria bem recente aqui de julho de 2020. Segundo o pesquisador, se eu não me engano, do IAC, acredita que deve ter até 5 anos para que pode chegar a algo comercial. Já existe o material, mas tem que fazer vários estudos, né, para ver sobre a questão da qualidade, como ele fala, qualidade dos frutos e outras coisas. Mas 5 anos para melhoramento de cítricos não é muita coisa, não. Então, em breve aí a gente pode ter novidades com relação a isso. Para pesquisa em desenvolvimento também tem bastante coisa interessante. Não sei se vocês já viram aqui, mas já vi várias vezes algumas matérias falando sobre isso. Alimentos que podem não mais existir em pouco tempo, devido a mudanças no clima, devido a uma série de coisas. Nesse artigo aqui específico, né, uma matéria de um site, uma delas é a questão da banana. A banana produzida hoje, boa parte da banana produzida no mundo é do grupo Cavendish, que é sensível à doença que a gente conhece como mal do Panamá. O mal do Panamá é uma das principais doenças da cultura da banana e não se tem muito controle sobre ele até hoje. Geralmente, quando você identifica no campo, o que pode fazer é matar as plantas, né, utilizando herbicida, enterrar o material, queimar, então não tem controle realmente químico para isso. Esse material, essa fusária, ele ataca os vasos condutores da planta, a planta acaba morrendo, e é uma doença bastante séria. Existem, então, várias outras publicações, algumas notícias falando sobre isso. Será que essa doença vai acabar com os bananais no mundo? Uma das alternativas é que uma notícia na Nature Communications de o desenvolvimento de bananas Cavendish, né, que são naturalmente tolerantes a essa doença, com resistência à raça 4 do Fusarium oxysporum. Essa raça 4 é uma das principais que tem atacado os bananais no mundo. Então, apesar de dizer que transgênico, na verdade é através de intragenia, já que existem fontes de resistência em bananas, no caso uma banana diploide. Foi encontrado um gene chamado de RA2 que leva a resistência a essa raça. Lembrando, vocês vão lembrar bem que a banana cultivada, né, que é a banana que a gente come, é uma banana triploide, por isso que ela não produz sementes. Mas existem acessos de banana diploide, a banana que produz semente. A transferência dos genes via cruzamento seria bastante complicada, então a utilização da cisgenia, nesse caso, vai ser bem interessante, já tem essas pesquisas em desenvolvimento. Existe também, no mesmo grupo, a utilização de pesquisas com genes de nematóide, mas nesse caso aqui, seria o uso de transgenia e não cisgenia, né? Mas existe essa possibilidade também. E a gente vai ver mais para frente que existem outras metodologias também utilizando para poder resolver esse problema, né, do mal do Panamá. Uma outra possibilidade é a utilização também da intragenia para produção de alimentos hipoalergênicos. Aqui, um trabalho já de 2008, existe até uma empresa hoje trabalhando com a questão de tentar produzir um amendoim que seja hipoalergênico, e nesse caso a utilização seria silenciar genes que levam à produção de moléculas que são alergênicas para humanos. Então, você identifica quais são as moléculas que são alergênicas e tenta silenciar esses genes, por exemplo, através de RNA de interferência. Então,
silenciando esses genes, a planta vai produzir em pouca quantidade ou em nenhuma, dependendo do número de cópias e tudo mais. E, aparentemente, nem é um problema tão grande, mas quando a gente pesquisa sobre a questão da alergia a amendoim, a gente vê que, para muitas pessoas, isso é bem sério. Eu li que em torno de, acho que 100, 150 pessoas por ano nos Estados Unidos morrem devido à alergia a moléculas ao amendoim. Então, realmente é um problema real, e uma das possibilidades é a utilização da intragenia. Aqui nós temos também esse estudo aqui de 2017, né? Utilização de RNA de interferência para resistência a insetos. Resistência a doenças em insetos é uma das grandes aplicações das técnicas de engenharia genética. Nesse artigo aqui são citados alguns trabalhos, né, desde 2004, vários trabalhos, e, novamente, principalmente com vírus. A gente vê que os vírus realmente são complicados de serem controlados, as viroses, né, em plantas, e boa parte muitas das pesquisas com relação a pragas e doenças seria utilizando técnicas de engenharia genética, como a intragenia. Nesse caso aqui, pela utilização do RNA de interferência. Praticamente todos aqui, então, sendo pesquisas com vírus mesmo. Em diferentes espécies. A gente tem aqui tomate, tem batata, gramíneas, ervilha, então, leguminosas, uma gama muito grande de plantas. Pessoal, por fim, a gente tem também perspectivas com relação à edição gênica, principalmente com relação à técnica CRISPR, né? A gente viu que existem outras técnicas, as TALEN e as EFN, mas o sistema CRISPR-Cas9 tem sido o com maior potencial para edição gênica, devido à questão da facilidade de se produzir o sistema, né? Já que você tem a especificidade do sistema CRISPR utilizando um RNA que é mais fácil de ser sintetizado do que as outras duas técnicas FN e a TALEN, que você tem que produzir enzimas quiméricas. É bem mais complicado e mais caro. A técnica CRISPR-Cas9 ela é mais barata e de uso mais simples. Bom, nós temos, então, como cultivares desenvolvidos, nós já temos alguns materiais. O primeiro deles, que na verdade não é um cultivar, porque não é uma planta, mas está dentro do setor agrícola, né, foi a questão do desenvolvimento de um cogumelo, no caso o cogumelo Paris ou champignon, que ele não escurece muito rápido. Esses cogumelos, geralmente, quando você corta, rapidamente ele escurece. Outras plantas também, outros frutos, têm esse mesmo problema, como, por exemplo, a maçã, e existem pesquisas até desenvolvimento de cultivares já, uma maçã, por exemplo, que demora a escurecer. Essa aqui foi a primeira, então, desenvolvida por um professor lá da China, China não, um professor chinês de uma universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A ideia desse trabalho foi levar uma mutação no gene para polifenol oxidase, que é a enzima que leva ao escurecimento desses cogumelos, assim como é a enzima que leva ao escurecimento de alguns outros alimentos, como, por exemplo, eu falei, a maçã. Então, quando você leva a mutação nesse gene, você faz com que aquela enzima não seja mais funcional, e aí você evita esse escurecimento. E esse material foi aprovado, se eu não me engano, em 2016. Isso, 2016. Um outro que a gente citou na última aula foi a questão do milho ceroso. O milho ceroso é uma variedade de milho que tem uma quantidade maior de amilopectina no amido, que é útil para a indústria, né, tanto a indústria de alimentos quanto outros, né, produção de outras coisas, mas foi então desenvolvido, através de edição gênica, um milho ceroso com 100% de amilopectina, inibindo o gene, então, que fazia a conversão da amilopectina e amilose. Esse milho já foi aprovado nos Estados Unidos, foi desenvolvido pela Corteva e Dupont, já também está disponível para plantio.
Aqui nós temos, desculpa, gente, nós temos exemplo de um trabalho publicado em 2018, Valtz 2018, falando sobre, esse trabalho falava sobre plantas, né, desenvolvidas pela técnica de CRISPR que já estavam, né, para serem aceitas ou já tinham sido aceitas para comercialização nos Estados Unidos. A gente tem cá embaixo o primeiro, que foi na verdade não é uma planta, né, o cogumelo Paris, o champignon, e aí depois nós tivemos esse milho ceroso, também temos aqui Setaria viridis, que é uma gramínea, temos essa camelina aqui, que é um linho falso, né, uma espécie correlata do linho, e aqui também uma soja, resistente à seca e tolerante à salinidade. Então, já em 2017, já existiam materiais aprovados nos Estados Unidos. Vocês pensarem que a tecnologia começou a ser desenvolvida, principalmente aplicada para a agricultura em 2013, em questão de 3 anos, você já tinha material sendo aprovado. Foi uma velocidade muito grande na aprovação desses materiais. Em diferença, por exemplo, da tecnologia transgenia, que foi desenvolvida em 72, o primeiro material aprovado para consumo foi em 94. Então, bem mais rápido do que outras técnicas. O IAC aqui, lá de São Paulo, da Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócio, é um dos institutos de pesquisa mais conceituados no Brasil, também tem trabalhado com técnica CRISPR e tem visto, então, possibilidade de desenvolvimento de cítricos. A gente falou 2 vezes sobre cítricos aqui, tanto na transgenia quanto na intragenia, e agora também estão investindo em CRISPR para obtenção de resistência a doenças em cítricos, já que são referência na pesquisa em cítricos no Brasil, tem investido também nessa área de edição gênica. Existem também trabalhos, aqui citando o IAPAR, lá do Paraná, utilizar a técnica de CRISPR-Cas9 para silenciamento de genes de cafeína. Então, a ideia seria, o café sem cafeína hoje tem ganhado mercado cada vez maior. Uma das possibilidades já existem materiais com baixo teor de cafeína, mutações naturais, mas também pesquisa-se a utilização dessa técnica para a produção de café descafeinado. A Embrapa, que a gente sabe é a principal instituto de pesquisa agrícola do Brasil, em 2018 ela formalizou um acordo para aumentar a variabilidade genética de culturas, utilizando a técnica, né, as técnicas de edição de genomas, especificamente, então, a técnica CRISPR-Cas9. Ela já vinha pesquisando anteriormente, em 2018 ela formalizou isso, e já é uma realidade para a Embrapa. Aqui, por exemplo, em 2017, antes dessa formalização, já tinha ideias de pesquisas como fazer o melhoramento da soja utilizando as técnicas de CRISPR-Cas9. Então, tinha várias linhas de pesquisa na soja, por exemplo, melhorar a digestibilidade da soja, então tornar o alimento mais nutritivo, através da inativação de genes para inibidores de tripsina. Existem na soja alguns inibidores dessa enzima, essa enzima que faz a degradação de proteínas, né, no sistema digestivo. A soja, por exemplo, tem um inibidor de tripsina Kunitz, que leva a uma menor digestibilidade da proteína da soja. Então, geralmente você usa alguma coisa para inativar esses inibidores. Aqui você tem uma pesquisa para produzir já uma soja que não tem esses inibidores. Outra possibilidade, melhorar a qualidade do óleo. A gente falou sobre isso lá na parte de cisgenia e intragenia, que são as enzimas desaturases que inserem as ligações duplas no ácido oleico, produzindo linoleico e linolênico, que são ácidos que têm uma menor estabilidade oxidativa. Então, você poderia também, a gente citou lá a utilização de RNA de interferência para inibir a atuação dessas enzimas. Outra possibilidade seria editar esses genes para produzir enzimas não funcionais, ou mesmo deletar esses genes. Aí é uma outra possibilidade. Tolerância à seca também, então seria através da desativação, né, de genes envolvidos no metabolismo do etileno,
Etileno está associado com a senescência da planta, quando ela está em déficit hídrico. Nesse caso, a planta ficaria verde por mais tempo durante o estresse, e ela poderia tolerar melhor esse estresse hídrico. Existem outras perspectivas também. Esse ano, logo que tomou posse o novo chefe, novo presidente da Embrapa, Celso Luiz Moretti, na época, ele reforçou que a Embrapa, né, no ano de 2000, a partir de 2020, iria apostar em 3 frentes. Uma delas, a primeira que ele cita, é a utilização do melhoramento utilizando a CRISPR-Cas9. Então, é uma técnica tão revolucionária que é um dos pilares hoje da atuação da Embrapa, seria, né, uma das principais frentes que a Embrapa vai utilizar para melhoria das culturas brasileiras. Aqui a gente tem uma outra utilização bem interessante da técnica de edição gênica, né, da CRISPR, que foi esse artigo, uma notícia que saiu, isso foi em 2018, se eu não me engano, tomate que viajou no tempo. É uma matéria bem interessante, pesquisador brasileiro lá da Exalc, Lázaro Pérez, que ele trabalhou com o que chamaram de domesticação de novo. Vocês vão lembrar lá do melhoramento genético ou de recursos genéticos também, que a domesticação é o processo que originou as plantas cultivadas atualmente. Então, elas vieram de ancestrais que eram selvagens e que, por um processo lento, pela atuação do homem, as plantas passaram do ancestral selvagem porque a gente tem atualmente. Foram modificados, apesar de muitas vezes as plantas serem bem diferentes, como, por exemplo, o milho atual do teossinte, que é o ancestral do milho, são bem diferentes, e tem também, claro, semelhanças, mas são poucos genes, a gente vê lá nessas aulas de domesticação, de evolução de plantas cultivadas, que foram poucos genes que foram modificados. Então, aumento do número de sementes, aumento do número de frutos, aumento do tamanho dos frutos, mudança do porte da planta, redução de compostos tóxicos, a gente chama de síndrome da domesticação, um conjunto de características que foram alteradas através do ser humano, de modo não intencional, né? Através da alteração do modo de vida do ser humano ancestral. Então, esse pesquisador, ele trabalhando com uma espécie que seria a ancestral do tomate Solano licopécico, que é a Solano pimpinellifolium, tomatinho do mato, que a gente fala. Ele tem algumas características, ele também é consumido, mas ele tem frutos muito pequenos, então não tem um apelo tão grande, apesar de ter o seu apelo também comercial, mas não tem um apelo tão grande. Apesar disso, essa espécie ela tem vários genes e vários alelos de interesse, como resistência a doenças, resistência a pragas, tolerância a estresse abióticos. Então, é muito utilizado no melhoramento do tomate. Só que nem sempre se consegue fazer a transferência desses genes. Então, esse pesquisador e o grupo dele publicaram um artigo na Nature chamado de novo Domestication of Wild Tomato. Então, domesticação de novo de tomate selvagem usando a edição de genoma, né? A ideia desse tomate pimpinellifolium, como eu disse, era utilizar, né, a transferência de alelos de resistência à seca, salinidade e frio, além do alto teor de licopeno, e transferir isso para o tomate comercial. Só que existia muitas dificuldades para fazer essa transferência. Realmente questão de transferência de outros alelos indesejáveis, dificuldade também para cruzamento pode ser, apesar de serem compatíveis, não quer dizer que seja simples o cruzamento entre as espécies. Além disso, como eu disse, tem essas características indesejáveis, uma delas seria o fruto muito pequeno. Então, tem essa dificuldade dessa transferência de genes. A ideia desses pesquisadores foi utilizar a técnica CRISPR para eliminar os genes associados com a síndrome de domesticação. Então, mudando a conformação de alguns genes-alvo, então não trabalhando mais com um gene só, mas trabalhando com um conjunto, mesmo que seja um conjunto pequeno em relação ao genoma todo, mas um conjunto, foi possível tornar esse tomate pimpinellifolium semelhante ao tomate comercial, que é o tomate Solano licopécico.
Isso foi um estudo pioneiro, tanto é que foi publicado na Nature, que é uma das revistas mais conceituadas na área de ciências naturais do mundo, né, se não for a mais. Um trabalho realmente inovador, que abre uma perspectiva, então, de se trabalhar com a domesticação de espécies selvagens, espécies silvestres, por exemplo. A gente sabe que hoje existe uma tendência maior a aproveitar melhor a biodiversidade. Então, a gente fala muito, por exemplo, sobre a questão das PAN, que são as plantas alimentícias não convencionais, outras plantas também que têm potencial para serem consumidas, mas não são utilizadas ainda. Existe uma perspectiva de que no futuro possa se utilizar, por exemplo, essa técnica CRISPR para acelerar o processo de domesticação dessas plantas, visando o melhor aproveitamento delas. Então, uma nova frente que pode ser utilizada, pode ser beneficiada da edição gênica. Outras pesquisas aí também em desenvolvimento. Um grupo, incluindo o pesquisador da UFV, busca, então, desenvolver tomate eles chamam de tomate apimentado. A gente sabe que apimentado, né, vem de pimenta, as pimentas têm essa característica de ardência, né, de apimentado, que é devido principalmente à questão de moléculas chamadas capsaicinas. Essas moléculas estão presentes na pimenta, no pimentão, e em cada pimenta você tem uma quantidade maior ou menor, diferente a concentração e o tipo dessas capsaicinas, né? Mas elas que conferem, então, esse sabor, e elas têm aplicação tanto na indústria quanto na alimentação. É utilizado muito a pimenta, né, como tempero, foi utilizada também, tem teorias que ela era utilizada pela questão da conservação dos alimentos, mas ela tem aplicações muito grandes na indústria também, mas a pimenta não é tão simples de fazer o cultivo, ela tem certas restrições. Então, a ideia é que a pimenta tem uma base genética, né, tem um conjunto genético para produzir uma via metabólica que produz essas capsaicinas. A ideia desses pesquisadores, então, é trabalhar com o tomate, que é uma espécie aparentada da pimenta, elas são da mesma família, né, das Solanaceae, mas se separaram no processo evolutivo há alguns milhões de anos atrás. Mas, após o sequenciamento do genoma da pimenta, que foi relativamente recente, fazendo, então, a comparação do genoma da pimenta com o do tomate, eles perceberam que era muito parecido, já que eles são espécies correlacionadas, e que o tomate tinha essa base genética para produzir essas moléculas de capsaicina. Por que o tomate não produz, então? Porque esses genes associados com essa via metabólica, eles estão silenciados no tomate. Eles existem, mas não estão ativados, eles não produzem, geram produtos. Qual que seria a ideia, então? Começar a estudar um processo para poder reativar esses genes através da técnica de CRISPR. Então, fazer uma edição genética de vários genes para poder ativar essa via metabólica e, assim, o tomate poder produzir capsaicina. É o que falaram de tomate apimentado. Seria muito mais fácil, então, você produzir a capsaicina no tomate, que é uma espécie que já tem uma produção muito, apesar de também ter suas dificuldades, tem muito problema com pragas e doenças, mas é uma espécie que tem um potencial produtivo bem maior do que as pimentas. É uma outra possibilidade, então, bem interessante. Eu comentei há pouco sobre um artigo com a questão do uso da técnica de CRISPR, os materiais que já tinham sido aprovados nos Estados Unidos. Esse artigo aqui da Nature, que é o mesmo que eu tinha citado, ele fala uma coisa interessante, né, que no caso dessas plantas editadas via CRISPR, nos Estados Unidos, elas chegaram ao mercado em tempo recorde, porque o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele deu o que eles falam de passe livre. Eles não classificaram essas plantas editadas por CRISPR como sendo organismos geneticamente modificados. Então, eles não tinham que passar por todos aqueles passos de pesquisa, de regulamentação que, por exemplo, as plantas transgênicas passam. Por isso que nós tivemos uma técnica tão recente já com produtos liberados no mercado. E aí existe uma crítica em cima disso, né, de que
tudo bem, não é a mesma técnica, mas eles estão dando, vamos dizer, um passe livre, não estão fazendo nenhum tipo de regulamentação de pesquisa para liberar, confiando, pelo que eu entendi aqui do artigo, apenas no que as empresas têm passado e as pesquisas, mas não tem pesquisas a longo prazo, por exemplo, como tem os transgênicos. Confia-se na segurança da técnica, mas, como a gente viu em outros momentos aqui, o ideal seria você ter um acompanhamento maior ao longo do tempo. Apesar disso, até agora não se tem relatado nenhum problema com a técnica, com problemas de efeitos colaterais ou efeitos adversos. Então, por isso que esses materiais, citamos primeiramente o cogumelo champignon e depois outras, como, por exemplo, o milho ceroso, chegaram tão rápido ao mercado, tendo sido desenvolvidas aí pela técnica de edição gênica. Bom, gente, finalizando aqui então, nós podemos dizer aqui que algumas das principais perspectivas para a aplicação de técnicas de manipulação genética para a produção de cultivares no mundo, a gente pode falar com relação a tolerância a fatores bióticos e abióticos, né? Tolerância à seca, à salinidade, ao frio, resistência a pragas e doenças, resistência também, tolerância a herbicidas, né? Questão da melhoria da qualidade nutricional, tanto por qualquer uma das técnicas, né? Seja inativando genes que levam a problemas como, por exemplo, o inibidor de tripsina ou compostos alergênicos, quanto ativando genes que estão associados com a produção de nutrientes, de moléculas importantes, ou mesmo inserindo novas moléculas, né? Utilização de plantas como bioreatores, então, transformar ou modificar as plantas para produzir compostos para a indústria, ou para a medicina, ou para outros setores. E uma possibilidade nova que a gente viu, a questão da domesticação de novo, que é começar a domesticação do zero. Pegar o ancestral silvestre e modificá-lo para ficar semelhante às plantas cultivadas atualmente, ou mesmo, né, trabalhar com plantas que ainda não são utilizadas, mas que têm potencial. A gente sabe que existem muitas. Então, tudo isso a partir de técnicas de engenharia genética. Transgenia, cisgenia, intragenia, edição gênica, principalmente via CRISPR-Cas9. Aqui tem 2 dos trabalhos que eu citei nessa aula. E, finalizando, então, gostaria de saber o que vocês têm a questionar, a discutir, a perguntar sobre tanto a aula de hoje, quanto com qualquer aspecto dentro do curso aqui que a gente já discutiu. O que vocês têm a dizer, pessoal? Professor, Sim, aqui Jonathan, professor. Tem uma pergunta. Sim? A edição gênica não é muito utilizada para incrementar a produtividade, porque a gente viu que mais que é tudo voltado para outras características, né? A edição gênica, no caso, você falou? Sim, sim. Então, pode ser utilizada, mas vamos pensar o seguinte: a produtividade é uma característica quantitativa. A gente vê lá no melhoramento. Ela é coordenada por muitos genes, praticamente, uma quantidade realmente muito grande, porque boa parte dos genes que estão no metabolismo da planta, que geram proteínas, enzimas no metabolismo da planta, vão estar em alguma ordem associados com a produtividade. O gene que está associado na biossíntese de clorofila, por exemplo, está na via metabólica da fotossíntese, da respiração, produção de raízes, produção de folhas, todos esses estão associados a alguma ordem com a produtividade. Então, você modificar um gene não vai ter dificilmente vai ter um efeito muito grande sobre a produtividade. Você teria que fazer o quê? Modificar uma quantidade muito grande de genes. Aí, primeiro, você teria que identificar todos esses genes que estão associados com a produtividade. E aí, nós temos algumas técnicas que possibilitam a gente identificar uma quantidade muito grande de genes. Por exemplo, a técnica que a gente chama de GWAS, que é Genome Wide Association Studies, estudo de associação genômica ampla. O que é isso? Você faz um estudo com marcadores moleculares, em que você distribui muitos marcadores moleculares no seu genoma, então milhares de marcadores,
e aí você consegue tentar identificar as regiões no seu genoma que estão associadas com a característica, no caso, produtividade. Você vai achar muitas regiões. Depois você tem que fazer um mapeamento mais fino ainda, que é colocar ainda mais marcadores para você chegar nos genes, e não só nas regiões, que as regiões são grandes, às vezes tem vários genes nela. Identificar todos os genes que tem, ou os principais genes que têm o maior efeito, o que já é bastante difícil, porque isso também tem uma interferência muito grande no ambiente. Então, às vezes você faz o estudo e identifica, sei lá, 1000 marcadores associados com a produtividade. Na hora que você fizer o mesmo estudo no segundo ambiente ou na segunda safra, às vezes você vai ter 1.500 vai ser igual, 500 vai ser diferente. Então, tem uma variação muito grande. Por isso que é muito difícil você trabalhar com o aumento da produtividade via marcadores ainda. Existem, por exemplo, técnicas para trabalhar com isso. Tem uma técnica que chama seleção genômica, que é associada com esse estudo de seleção, de associação genômica ampla. Essa seleção genômica também utiliza marcadores moleculares em todo o genoma. Muitos marcadores. Só que nela, o seu objetivo não é identificar o gene, é só identificar um marcador genético que está associado com a produtividade. Ele pode estar dentro do gene mesmo ou pode estar próximo. Eu não preciso saber onde que ele está. Desde que eu saiba que aquele marcadorzinho, aquele marcador específico, está associado com a produtividade. O que acontece, então? Eu seleciono todos os marcadores que estão associados e uso para fazer o que a gente chama de seleção assistida por marcadores. Tem empresas que utilizam já, isso já é utilizado em milho, em trigo, arroz, em eucalipto também é utilizado. Mas nesse caso, como eu disse, você utiliza um marcador genético, um marcador molecular. Não especificamente você identifica quais que são os genes e faz uma alteração nele. Se você tivesse que fazer alteração, às vezes seriam centenas, até às vezes milhares de genes que têm os maiores efeitos. Então fica muito pouco viável. Pode ser que, como a gente viu, tem um estudo falando sobre a domesticação, que ele modificou alguns genes, não são muitos, mas são um conjunto de genes, é um conjunto de genes. Poderia identificar os genes com a maior associação e fazer a edição desses genes. Poderia. Não sei se isso já é viável, eu nunca vi nenhum trabalho assim. Pode ser que no futuro seja viável. Até o momento, acredito que não seja viável. Por outro lado, quando a gente trabalha, por exemplo, com resistência a doenças, com tolerância à seca, que tem trabalhos aqui que a gente viu, ao mesmo tempo a gente também está trabalhando com produtividade. Já que quando você torna uma planta mais resistente, você geralmente aumenta a produtividade média dessa planta. Você não aumenta o potencial produtivo, mas a produtividade média dela acaba aumentando. Não sei se eu te respondi, Jonathan. Sim, professor. Obrigado. Beleza. O que mais, pessoal? O que vocês acharam com relação a essa política, vamos dizer assim, do USDA, de classificar as plantas desenvolvidas, as cultivares desenvolvidas através de CRISPR, como não sendo organismos geneticamente modificados e, vamos dizer assim, tirando a regulamentação delas, fazendo com que elas sejam aprovadas tão rápido. O que vocês acham? Ou não acham nada? Eu acredito, professor, que tem um certo receio, né, uma desconfiança em cima disso aí pela população para consumir produtos oriundos dessa tecnologia, porque aos olhos da população é como se fosse como vai burlar algumas etapas da aprovação. Você não vai testar algumas coisas que pode trazer algum malefício à saúde humana ou até mesmo à saúde animal. Então, apesar de ser para o produtor ter um benefício, porque é uma tecnologia boa e que está disponível mais rápido, para os consumidores desse produto, ele vai ter uma desconfiança maior, né? Pois é, Jean, eu realmente achei estranho, porque eu realmente não sabia disso. Quando eu fui procurar sobre cultivares desenvolvidos através de edição gênica, eu vou achar muito pouca coisa, porque a técnica é muito recente.
E eu fiquei realmente impressionado quando eu vi que já em 2017 eu já tinha visto falar sobre no caso do cogumelo, né, que foi o primeiro a ser aprovado, apesar de não ser cultivar, né, não ser planta. Eu lembro que eu tinha visto falar sobre isso, mas na época não tinha me atentado que era sobre essa técnica de CRISPR. Eu achei realmente estranho. Eu entendo e acho realmente que não deva ser classificado, tem que ser separado do transgênico, porque realmente muita gente tem receio com relação a essa questão de transferir genes de uma bactéria, de um outro organismo para uma planta. Ah, sim, já vou ver, Elane. Mas eu também não acho que ela tem que ser livre tem que ter o mesmo processo, vamos dizer assim, com relação às cultivares tradicionais. Eu não tenho certeza se é exatamente isso, que eu li, entendi, mas eu fiquei na dúvida se realmente não tem nenhum tipo de processo. O que dá a entender no texto foi isso, de que foi classificada como não sendo organismo geneticamente modificado e teve um passe livre para ser liberado. Porque realmente é muito rápido você liberar uma cultivar, ainda mais editada, transformada ou editada geneticamente, que chegue tão rápido assim no mercado. Eu acho que não precisa ter, talvez, não sou especialista para falar, imagino, pelo que eu conheço, mas não sou especialista, de que não tem que ter todas as mesmas etapas que os transgênicos têm que ter, por exemplo, mas que tem que ter algum estudo, pelo menos, porque você está editando um gene, mas só fiz a alteração de um gene, mas o gene está dentro de um organismo, está dentro de vias metabólicas e tudo mais, pode ser que realmente tenha que ter algum estudo a mais. Então, isso aí foi algo que eu achei estranho. Deixa eu ver o que a Elaine falou. Ah, tá. Sim, Elaine, pois é aquele negócio, né? Eu acho que na medida do possível, tem que tentar ter um meio termo. Tem que avaliar, mas também não pode segurar demais, porque pela comunidade científica é visto como uma técnica segura. Mas não dá para dizer que também não precisa, né? Como você falou, existe uma corrida capitalista e precisa se liberar, mas não tão rápido, talvez, né? Tem que ter, talvez, um pouco mais de estudo. Eu realmente não consegui acesso ao tipo de qual que é o procedimento entre solicitar, por exemplo, a liberação de uma cultivar editada geneticamente lá no USDA e até a sua liberação. A gente viu que no CTN-Bio nós tivemos o marco regulatório da edição gênica, separado das técnicas de transgenia. Então, fala lá as técnicas de manipulação, de melhoramento genético, né, técnicas inovadoras, mas tem a sua regulamentação também. Não é que vai como uma cultivar que você desenvolve por método tradicional, pede o registro, né, a liberação comercial e aceita. Não tem lá os seus procedimentos. Então eu vejo, acho que tem que tentar se facilitar, mas também não pode ter uma liberação tão grande assim, que foi o que deu a entender pelo artigo. É um artigo da Nature, eu acho bastante confiável, mas ainda assim ainda fiquei com o pé atrás. Mas é algo que a gente vai ver chegando no futuro e com certeza novas cultivares. A gente viu que o Brasil também está pesquisando, e a IAC, as universidades e a Embrapa principalmente estão atrás também de utilizar essa técnica, porque existe muito a ser melhorado aí nos nossos cultivares, nos nossos sistemas agrícolas. Elaine, infelizmente não deu para você falar, você sempre tem boas colocações aí para a gente, mas a tecnologia às vezes tem dessa com a gente, deixa a gente na mão às vezes. O que mais, pessoal? Sim. Pode falar, Até mesmo por ser tecnologia diferente, técnicas diferentes, deveria ter forma de avaliação diferente para diferir para a população, né? Porque muita gente fica confusa, acha que é a mesma coisa, que é o mesmo risco, que é tudo a mesma coisa que é feito. Então, é bom, é interessante, de bom tom,
ter avaliação diferente, ter uma clareza maior na divulgação, né? Sim, concordo. Se você pesquisar, por exemplo, com notícias relacionadas a cultivares sendo desenvolvidos por cisgenia e intragenia, que é já há mais tempo, né, não são tão recentes quanto a edição gênica, você vê que é muito falado sobre isso. Essas cultivares desenvolvidos por cisgenia e intragenia vão ser melhores aceitas porque não existe transferência de genes entre plantas, entre organismos diferentes. Então, são entre organismos compatíveis sexualmente. Isso já daria uma aceitação melhor. O que tem se falado é que a intragenia tem sido mais associada com a transgenia, porque você faz a modificação dos genes, apesar de não ser de espécies diferentes, mas você pode manejar os genes. A gente chama de genes quiméricos, né? Você pega um promotor de um gene, com a região terminadora de outra, com a codificadora de outra, mesmo que seja dentro da mesma espécie ou de espécie relacionada. A cisgenia tem sido realmente separada porque você fazendo algo que você poderia fazer por métodos convencionais. Transferir o gene, por exemplo, da tangerina para a laranja. Daria para fazer por métodos convencionais? Daria. Quanto tempo ia demorar? Aí é um questionamento. E no caso da edição gênica, não tem nada disso. Você trabalha com o gene dentro da espécie mesmo. Mas, igual foi falado, ainda não tem pesquisas a longo prazo para entender. Não tem pesquisas ainda para, tão assim, pesquisas de longo prazo e com tanto critério. Não, critério não dá para dizer, né? Com certeza tem muito critério nessas pesquisas, mas algo a médio e a longo prazo de como que esses organismos se desenvolvem. A teoria, com certeza, mostra que é seguro, mas a gente sabe que na biologia não tem verdade absoluta, né? Os dogmas, as verdades vão sendo, às vezes, mudadas com o longo de novas descobertas. Então, existe a técnica, aparentemente, para mim, é uma técnica realmente inovadora, que vai trazer muita melhoria para a gente, mas a gente tem que sempre pensar também que pode levar a problemas. A gente tem que acreditar, mas duvidando, né? Pensando em outras possibilidades. Olha, Elaine, muito obrigado aí pelos comentários. Eu fico feliz foi um curso já que a gente está falando do curso, foi um curso que eu gostei demais de montar, me deu realmente muito trabalho, porque não são tópicos que eu discuto geralmente, e também porque a gente vê que, assim como vocês devem estar tendo dificuldades com essa questão de aulas à distância, a gente, como professor, também tem tido muita dificuldade. Desculpa, a garganta hoje não está tão boa, não. Mas foi um prazer fazer esse curso com vocês aqui, aprendi muita coisa, e as discussões que a gente tem feito também têm sido muito proveitosas para mim. Eu discuto muito com a minha noiva, às vezes, depois das aulas, sobre o que a gente falou. Aquela aula que a gente fez uma discussão, eu achei muito rica, principalmente porque vocês falaram muita coisa que eu não concordava. Isso para mim é muito bom, porque aí eu tenho que pensar se o que eu estou falando realmente faz sentido ou não. E em algumas coisas eu concordei depois com o que foi falado, outras eu continuo discordando. Isso é muito bom para a gente. A gente precisa ouvir, não só, claro que é sempre bom a gente achar quem concorda com a gente, mas também é necessário a gente procurar ouvir pessoas que discordam para a gente também ver se o que a gente está pensando é realmente correto. Então, muito feliz de fazer esse curso com vocês. Não sei se vamos ter novos cursos em breve, não sei como é que vai ser o próximo semestre, mas com certeza, de algum modo, a gente vai estar, se não for curso, vai ser disciplina, eu vou estar em contato com todo mundo aí também. Professor? Sim, Juninho? Passando só para agradecer, né, a oportunidade. A oportunidade foi bastante interessante para mim. Seria, assim, tudo novo, quer dizer, não tudo novo, mas boa parte do que eu iria ouvir aqui. Muita coisa nova. Eu não sou da área, né, você sabe, mas tive interesse porque talvez, né, no futuro
próxima aí eu possa vir a fazer um doutorado com algo relacionado à parte genética. Então, eu tirei bastante proveito desse curso. Queria agradecer aí a performance, agradecer a todo o esforço que o senhor teve aí para trazer esse conteúdo interessante. Muito interessante mesmo, muita coisa nova. E é isso aí. Obrigadão. E quem sabe, numa próxima oportunidade, com certeza eu vou estar querendo fazer. Um abraço. Beleza, Juninho. Muito obrigado aí pelas considerações. Como você falou, a gente tem que estar sempre aberto a procurar mais coisas, né? A gente não pode ficar preso só nas nossas áreas. É claro que a gente já tem muita coisa dentro da área da gente que a gente nem consegue ver tudo, mas é sempre bom a gente buscar novos conhecimentos e é um tópico eu também acho muito interessante, eu gosto bastante dessa parte de engenharia genética, bem dentro do que eu gosto de estudar, mas tem aplicações em diferentes áreas, por exemplo, aquele estudo sobre o tomate, a questão de produção do tomate para produção de capsaicina. O líder do grupo, pelo que eu entendi, é o professor lá de Viçosa, que é do departamento, ele é da pós-graduação em fisiologia, então ele é um fisiologista, mas também está utilizando dessas técnicas. Então a gente... É o professor Wagner? Não, o professor Wagner não, é um professor novo, parece que ele chama Agostinho, alguma coisa assim, ele é argentino, se eu não me engano, deve ser professor novo lá, eu realmente não conhecia. Mas o senhor conhece o professor Wagner? Wagner Ottoni? Conheço, fui aluno dele na graduação, gente fina demais. Rapaz, eu tenho um interesse eu participei de um congresso recentemente aí, ele estava palestrando. Foi uma segunda oportunidade, mas essa segunda oportunidade foi assim incrível. E eu tenho interesse de conversar com ele, porque além de pesquisa dele, as coisas que ele trabalha é tudo a ver com o que eu tenho interesse, sabe? E Bacana. fora que ele é um cara assim que ele é sensacional. Eu acho um dos melhores professores da área. Eu tive disciplina com ele na graduação, acho que de cultura de tecidos, se eu não me engano, fiz com ele de optativa. Foi muito bacana. Ele é um cara muito simpático, ele tem um jeitão meio doido, assim, mas ele é um cara bem bacana e tem uma linha de pesquisa muito boa também, dentro dessa parte de cultura de tecido, fisiologia aí. Se precisar de alguma coisa também, puder ajudar, fica à disposição aí. E publica bem ele, viu? Sim, tem um grupo muito bom. Ele é um cara muito produtivo. Sempre encontrava com ele lá no Bioagro. Bom, pessoal, tá aberto ainda para quem quiser comentar alguma coisa e tudo mais, mas assim, deixa eu só encerrar aqui também, que eu esqueça. Bom, antes de encerrar, então, deixa eu só dar um último coisa. Eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que acompanharam. Alguns provavelmente acompanharam apenas pelo YouTube, né? Nem todo mundo conseguia assistir as aulas, mas fica à vontade também. Espero que tenha contribuído aí para vocês com um pouquinho do que eu pesquisei, um pouquinho do que eu li. Vocês com certeza contribuíram comigo também. Eu vou depois enviar para vocês, junto com essa última aula, formulário para vocês avaliarem sobre o curso. Fiquem à vontade para falar sobre problemas, sobre dificuldades. Eu não vai precisar de vocês colocarem o nome se vocês não quiserem, mas é interessante para a gente poder ter um feedback também. E, posteriormente, a gente sabe que esse período de pandemia a gente não tem muita certeza sobre como vão ser as coisas, se o próximo semestre vai ser AD, se vai ser misto, a gente não sabe bem. Então, é interessante para mim, como professor, também ter esse feedback para que num próximo curso ou disciplina, ou seja, que atividade for, a gente possa continuar melhorando, porque eu sei que ainda tem muito que melhorar. Mas eu agradeço muito a todo mundo aí. E continuo à disposição para o que vocês precisarem. Sempre que precisar, me mandem um e-mail, me procurem, fiquem à vontade.